A graça e a paz, irmãos. Bom, primeiro quero externar a minha alegria, o meu agradecimento ao Senhor pela presença da irmã Edna aqui. Como é bom vê-la de volta, irmã. Deixa eu trazer alguns anúncios mais, somente dois. Próximo sábado nós teremos brechó. Heloísa e Cláudia estarão aqui, né? E aí, se você quiser ajudar, pode aparecer. Se você tiver alguém que queira participar da mesma forma, estaremos aqui a partir das 8h30 no sábado que vem. E no domingo que vem nós teremos ceia, certo? Temos um aniversariante nessa semana, que é o aniversariante da saudade, né? Algumas pessoas passam por aqui e deixam marcas, né? Muito boas. Semana, fazendo a listagem dos aniversariantes da semana, vi Jonas, né? Jonas está muito longe da gente, lá em Guajará-Mirim, no Acre, né? Mas é alguém muito querido, então quero externar minha alegria e falar. O aniversário de Jonas é amanhã. Minha oração para que Deus continue abençoando o seu servo. Estamos continuando falando sobre a justiça e misericórdia na soberania de Deus. Todos somos iguais. Hoje estamos baseados em Romanos capítulo 9, nos versos 30 a 33. Romanos 9, 30 a 33. Caminho falando sobre o mesmo tema desde o dia 17 de outubro, né? E hoje pela manhã, no mesmo tema, baseado no texto que eu disse agora aos irmãos, Romanos 9, 30 a 33, falei da justiça que vem das obras, a justiça que vem da fé. Vamos dar continuidade agora. Diz assim o texto: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça e obtiveram a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Hoje pela manhã a gente, de novo, falei sobre a questão da lei, né? De como os judeus fundamentaram seu pacto com Deus, né? E achando que teriam uma contrapartida, já que eles estariam obedecendo à lei. E em contrapartida, né, a redundância proposital, os gentios, ou seja, nós, né, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, que nem esforço fizeram, pela fé conseguiram justiça. Então a gente viu os versos 30 a 32, e agora eu quero destacar o verso 33. Eu entendo que o texto me diz que a barreira que impede a confiança justa é a falta de fé. Tá? Nesse sentido, os judeus viveram a lei pensando que teriam a salvação por causa da prática da lei. O apóstolo Paulo diz assim, no verso 33, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Já na parte A, o apóstolo Paulo tira esse texto do Antigo Testamento, ele saca do Antigo Testamento e traz para nós. Se você abrir em Isaías capítulo 8, nos versos 11 a 15, Isaías 8, 11 a 15, o profeta diz assim:
o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração ou conjuração em outra tradução a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, não se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Veja essa palavra. Para os dois reinos de Israel, eles serão um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, eles serão uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Essa é a palavra de Deus através do profeta Isaías para o povo de Israel. Por que a palavra é tão pesada, meus? Exatamente por causa da idolatria do povo de Israel. Exatamente porque o povo de Israel não conseguia ter fé em Deus, né? A fala é essa mesmo, né? Eles, como um povo, entre aspas, escolhido, porque a gente já vem vendo isso, né? Como povo escolhido, eles achavam que porque seguiam a lei estavam resguardados. Então, nesse pensamento, Israel terminou se desviando, seguindo outros ídolos, em alguns momentos que a gente tem visto aqui, realmente se separado de Deus, e é assim que Deus fala com o seu povo. No Salmo 118, no verso 22, o Messias é apresentado como a pedra novamente. Salmo 18, 22, o salmista diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse texto é o texto que depois o apóstolo Pedro vai citar, que nós vamos ver já, certo? Mas eu quero levar você para Lucas capítulo 2, os versos 25 a 35. Lucas 2, 25 a 35. Quando Simeão, no dia que Maria e José foram com Jesus ao templo, apresentá-lo, Simeão se encontra com o casal, agradece a Deus, porque Deus deu o privilégio dele ver o Messias, e aí ele fala, tá? Lucas 2, 25 a 35 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, nesse sentido ele fala que foi revelado. Eu quero pular para o verso 28. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Veja, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O texto diz que o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão o abençoou, ou os abençoando, ele diz a Maria: este menino está destinado a causar a queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Tá? Então, esse é o anúncio do Messias. Tá? Quando Simeão fala sobre ele, fala de soerguimento, de queda, de sinal de contradição. Hoje nós comemoramos no mundo o dia da reforma. E nós, eu vou falar em meu nome, eu estou envergonhado do modo que a chamada igreja se movimenta no país. Tá? Uma igreja que se desviou para a política partidária, não diferente do povo de Israel da época de Isaías, de Jeremias, de tantos outros profetas,
uma igreja, e aí a igreja sempre entre aspas, porque eu sei que a noiva de Cristo não se comporta assim, né? Uma igreja que em púlpito, né, eu não sei se tem chegado vídeos para vocês, para mim chega, de gente totalmente perdida no púlpito, falando bobagem, né? Eu não vou nem repetir coisas que são faladas porque são vergonhosas, né? É uma igreja que não consegue entender o que realmente é evangelho, né? E eu continuo dizendo, os profetas do minuto, que são os profetas do TikTok, continuam falando bobagens sempre baseados no Antigo Testamento, né? É pedra de tropeço. O Messias é pedra de tropeço para esse povo. É exatamente o que acontece em Mateus capítulo 21, nos versos 42 a 44. Essa é a fala de Jesus, Mateus 21, 42 a 44. Vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Veja Jesus citando o salmo que eu acabei de ler, Salmo 118, no verso 22. Perceba a fala dele, né? E a fala do Messias é fala que ecoa ainda hoje, continua da mesma forma, gente. Continua da mesma forma. É a fala de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, no verso 8, quando o apóstolo Pedro diz: pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. A gente está falando de falta de fé, de incredulidade. O povo de Israel esqueceu Deus. Se a gente caminha pelo Antigo Testamento, a gente vai perceber isso. A gente caminha nos textos neotestamentários, a gente percebe que o povo de Deus não recebeu o Messias, né? Quando a gente vai para o livro de Isaías, que é tido como o Evangelho no Antigo Testamento, a gente percebe várias citações do profeta sobre o Messias, né? E simplesmente o povo não aceita. Se você ler Jeremias, Lamentações de Jeremias, você vê como o profeta sofre por falar sobre a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e o povo não aceitar o que ele fala, e claramente diz para ele que ele não está falando da parte de Deus, né? A gente vê profetas que sofrem como o profeta Osés, que nós falamos dele aqui a semana passada. E nesse sentido, o povo de Israel simplesmente manteve a barreira que impede a confiança justa, que é a falta de fé. Então, eu queria trazer um versículo como transição, um versículo que eu já citei hoje pela manhã, para que a gente entre no segundo ensinamento, né? João capítulo 1, no verso 11, quando João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Irmãos, eu penso nesse texto nos dias de hoje, e eu vejo mais ou menos como se as portas da grande maioria das instituições estivessem fechadas e Jesus batendo do lado de fora. E os líderes dizendo para outros líderes, outras pessoas: não deixem ele entrar, ele não sabe o que está falando. Eu penso que Jesus vindo hoje, ele defenderia a mesma situação que foi defendida na época que ele veio, há mais de 2000 anos atrás, né? Ele simplesmente combate a religiosidade pesada, pessoas que põem peso nos ombros de inocentes, que nem sequer conseguem carregar os pesos que põem nos ombros dos outros, né? Ele combate a
a mentira, né? A corrupção no meio da religião. Ele ajuda os mais necessitados. O ministério de Jesus é realizado na rua, né? Ele vai no caminho ajudando os necessitados, curando os feridos, né? Ou curando, sarando os doentes, simplesmente ressuscitando os mortos, tanto figurados como figuradamente, como os mortos realmente, fisicamente mortos, né? Ele simplesmente não estaria dentro das 4 paredes dos templos, e com certeza ele estaria simplesmente falando muito de muitos líderes evangélicos que são idolatrados no mundo, pelo mundo afora, alguns brasileiros, né? E que se dizem representantes do povo de Deus e fala como se o povo de Deus tivesse eleito ele para falar em nome de Jesus. Ele veria com certeza muitos sendo enganados por esses líderes e diria: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o problema é a fé. A religiosidade afeta a fé. O que me leva a um segundo ensinamento aqui em Romanos capítulo 9, verso 33, é que a justa confiança que edifica é a pedra angular, ou a confiança na pedra angular. A gente precisa entender isso. Se você pega a parte B de Romanos 9, 33, diz que aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jamais. Jamais. Emilton, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem crer na pedra angular é perseguido, pode estar foragido, pode passar fome, necessidades, né? Da mesma forma que pode ser abastado, né? Não ser perseguido, mas o apóstolo Paulo é claro sobre isso, Jesus também é claro, quando se começa a pregar o evangelho, há esvaziamento, há perseguição. O fato é que quando se tem a confiança na pedra angular, se passa por tudo isso, mas não se é envergonhado. O que quer dizer isso, Emilson? Quer dizer que você tem consciência do que está fazendo. Quer dizer que você sabe o que está fazendo. Quer dizer que você não tem uma justiça firmada no agora, aqui. Quer dizer que você entende claramente que a justiça de Deus é firmada para o futuro. E que você já pode degustar essa justiça aqui. Mas a promessa é para a vida eterna. É assim que acontece, tá? Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías 28, 16. A fala do profeta: por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. É uma pedra, não é uma pedra qualquer, é uma pedra experimentada, é uma pedra sofrida, é uma pedra que tem a experiência do deserto, da tentação, da experiência da tentação de transformar comida, ou de transformar pedra em comida, né? de ser tentado a ter todos os reinos aos seus pés, né? É uma pedra simplesmente experimentada na tentação de ser como o mercado, porque eu tenho falado sobre isso. O mercado para mim é uma pessoa, e uma pessoa terrível, é uma pessoa que manipula. Você pensa que você veste o que quer, não veste. Você pensa que você fala o que quer, não fala. Você pensa que vê o que quer, não vê. É tudo influência do mercado. Tudo. Os mais velhos, pensem, não demore muito não, pensem há 20 anos atrás como era diferente do dia de hoje. Projetem 10 anos à frente.
será muito pior. Porque isso é o mercado. O mercado vai manipulando toda a história. E quando Satanás parou com Jesus no deserto para dizer para ele: você tem fome? Você é filho de Deus? Pode transformar essas pedras em pão. Ele está falando do mercado. Você não é o filho de Deus? Se jogue no precipício, que os anjos lhe protegerão. Ele está falando do mercado. Parece doideira, né? Mas ele está falando do mercado. Se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos. Ele, agora mesmo é que ele está falando do mercado. E a grande maioria de nós não percebe isso, né? Então, o que é pedra angular? É pedra de esquina. Eu vou ter que sair do foco. É a pedra que sustenta a parede. Toda vez eu explico isso porque é importante. Quando a Bíblia diz que a pedra que os engenheiros desprezaram, jogaram fora, foi transformada em pedra de esquina, a Bíblia está dizendo que a pedra que foi rejeitada por Israel é a base de toda a história. E se você quer ter uma casa bem firmada, tem que ter essa pedra como pedra angular, como pedra de esquina. A pedra angular era uma pedra que simplesmente segurava toda a base da construção. A gente precisa entender isso. 1 Pedro, capítulo 2, os versos 4 a 6, a gente vai voltar para o capítulo, dessa vez com versículos diferentes. 1 Pedro 2, 4 a 6. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura. Aí vai o Salmo 118 de novo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O mesmo texto que Paulo traz, o mesmo texto que Jesus traz, o mesmo texto que Isaías traz, o mesmo texto que o salmista traz. Quer ter uma vida bem-sucedida? Tenha sua vida baseada na pedra angular. Justa confiança que edifica a vida. Aí, Milton, isso quer dizer que eu preciso ser crente? Não, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você precisa transformar o seu coração, o seu espírito em Jesus Cristo. O restante é consequência. O restante é consequência. Tá? Porque não adianta você estar dentro das quatro paredes, dentro da instituição, se você não sabe o que é ter um coração, um espírito, né, administrado por Deus, transformado em Jesus. Se não sabe, não adianta. E a Bíblia está cheia desses exemplos, cheia. Hoje pela manhã eu citei o texto em que Jesus diz: existia um homem, ele chama os dois filhos, fala para um: filho, preciso que você vá para a vinha. Ele diz: eu não estou afim, pai, não vou. Tá certo. Aí ele chama o outro e diz: filho, eu quero que você vá para a vinha trabalhar. E o outro: estou saindo, estou indo. Sabe aquele estou indo, né? E ele não vai. O primeiro que o dono chamou, o pai chamou, né, simplesmente resolveu ir. E o segundo que disse que ia, não foi. E aí Jesus questiona: quem foi o obediente? Né? O que disse que não ia, mas foi. Esse foi o obediente. Né? A religiosidade faz a gente ver coisas diferentes. Né? A religiosidade não se apercebe
do filho mais velho que fica quando o filho perdido é citado. A história do chamado filho pródigo ou filho perdido, que resolve pegar sua herança, deixar o pai e sair de casa com tudo que é dele, né? E a gente lê aquela parábola como se a parábola estivesse se referindo ao filho perdido. Na realidade, a parábola é sobre o filho que ficou. Ele fica, né, e o filho perdido continua a história, gasta tudo absolutamente, está lá num subemprego, somente para se alimentar e se alimentar de comida de animal. Tá? E aí ele chama a atenção dele mesmo. Caramba, se eu tivesse fazendo o papel de trabalhador do meu pai, eu não estaria nessa situação. Eu não mereço ser filho dele. Eu vou voltar, pedir perdão, dizer que pequei contra ele e dizer para ele: olha, eu não mereço mais ser chamado teu filho, eu quero ser teu trabalhador. E aí ele volta, e quando o pai sabe que ele está voltando, corre ao encontro dele, dá um abraço, manda ele, sabe, eu quero roupa nova para ele, anel de filho, sandália nova, mata um boi, vamos fazer um festaço, porque meu filho estava morto e reviveu. O outro que ficou com todas as regalias, simplesmente vê aquilo e morre de inveja. Chama o pai, aliás, ele sai de casa, o pai vai ao encontro dele, e aí ele: caramba, pai, que história é essa? Tu não tem vergonha na cara mesmo? Foi que houve? Cara, teu filho vai embora. Ele não era mais o irmão, passou a ser o filho do pai. O teu filho foi embora porque nem teve consideração a ti, levou teu dinheiro, gastou tudo, volta e você faz uma festa para receber ele. Eu fiquei aqui, tu não me dá nada, nem sequer um bezerrozinho para matar, para ter uma festa com meus amigos. O pai ouve aquilo, eu fico imaginando, irmãos, olha a sabedoria do pai: meu filho, não estou entendendo nada. O que eu tenho é teu. Tudo que você tem é seu. Você não precisava pedir permissão para matar um bezerro para fazer festa. É seu. Qual é o problema? Você está vivo. Meu filho estava morto e reviveu. O ímpio que é resgatado, o chamado justo, que se vê injustiçado. O da casa que não se considera da casa. E o que morreu, que diz: eu não sou digno de ser filho, preciso ser trabalhador. Essa é a diferença, irmãos, da lei para a graça, da obra para a fé. Essa é a diferença. Tá? Em Atos capítulo 4, nos versos 8 a 12, Atos 4, 8 a 12, quando Pedro e João têm um encontro com aquele homem na escadaria do templo e curam aquele homem, eles são chamados, né, porque o alvoroço foi muito grande, eles são chamados para serem interrogados. No verso 10, o texto bíblico diz assim, aqui já é Pedro falando: saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Essa é a palavra do apóstolo Pedro. Essa é a fala. Essa é a fala do filho que entende que é filho. Essa é a fala do filho que não precisa se orgulhar porque ele foi dado o poder de curar alguém. Não precisa ser estrela, que os holofotes estejam sobre você com um canhãozinho de fumaça, que todos vejam o que você está fazendo. Não precisa. Porque o evangelho por si só aparece, irmãos.
aparece. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, os versos 11 a 22, aí eu não vou ler o texto todo porque é longo. Efésios 2, 11 a 22, só quero começar para depois ir lá para o final. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo ou feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E aí ele fala da restauração. Vocês agora vieram para perto, vocês estavam longe, mas foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo, estão perto. Verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqueles que estavam separados, na visão do apóstolo Paulo em Romanos 1, deixados, podemos dizer abandonados, simplesmente foram reaproximados através do sangue de Cristo, e já não são estrangeiros, e agora são casa de Deus, edifício do Senhor, sendo preparado para a eternidade. Quero concluir, irmãos, mais 2 textos só e eu concluo. 1 Coríntios capítulo 1, nos versos 18 a 24, 1 Coríntios 1, 18 a 24, quero fazer uma ponte, porque a loucura de se crer na pedra é a mesma loucura de se crer na cruz, é a mesma loucura. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 18 a 24, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, morrendo, apodrecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando eu olho o texto assim, sou alimentado espiritualmente, porque eu sou confrontado pelo texto, né? E eu recebo do Espírito que a sabedoria que a academia me dá é diferente da sabedoria de Deus, e é a sabedoria de Deus que deve prevalecer para mim. Quando eu olho para a sabedoria da academia e sou confrontado pela sabedoria da academia, e a sabedoria da academia tenta me convencer que o que está escrito não é verdade, eu prefiro olhar para a sabedoria de Deus.
É bom que isso fique bem claro. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Eu não pretendo perecer. Não sou maior que ninguém, mas não pretendo merecer. Eu quero concluir num texto em Lucas capítulo 6, nos versos 46 a 48. Lucas 6, 46 a 48. Quando Jesus fala do fundamento de uma casa. E a gente está falando da pedra. A pedra angular, que aqui é a rocha. Tá? Por que vocês me chamam? Prestem atenção que Jesus começa nesse questionamento. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele está questionando aqui. Será que eu sou o Senhor de vocês mesmos? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Né? Preste atenção, porque ele faz um questionamento aqui. Ó. Qual é o motivo que vocês me chamam do Senhor, mas não me obedecem? E eu vou dizer para vocês o seguinte: quem é que me obedece? Ele vai dizer quem obedece a ele e depois quem não obedece. Né? Eu vou ler só a primeira parte, vocês sabem a história, eu falo muito sobre ela, né? Mas eu vou ler. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Jesus continuou, o texto está aí, vocês podem acompanhar, né? Ele vai dizer, o homem que ouve o que eu falo, mas não obedece, é como aquele homem que edifica a sua casa na areia. O que quer dizer isso? Porque olhando, ninguém sabe dizer qual é a casa bem fundamentada, né? Você constrói duas casas, uma do lado da outra, todas duas muito bonitinhas. Uma bem fundamentada, bem sedimentada, e a outra com raso fundamento. Todas duas com o mesmo acabamento, com a mesma pintura, né, com o mesmo tempo, as mesmas portas, as mesmas janelas, casinha de conjunto. Você vê as duas, não consegue distinguir qual é a boa, qual é a ruim para se morar. Tá? Qual é a diferença? Fundamento. O que obedece é aquele que cava até chegar à rocha e mantém a sua base ligada na rocha. O que não obedece é muito parecido, mas não tem seu fundamento cavado, é raso. É raso. A diferença é, isso me faz lembrar agora a história dos 3 porquinhos, né? Lá da minha época, né? Os fundamentos das casas, tá? Quando vem uma tempestade, aquela casa que foi bem cavado e colocada a sapata na rocha, ela pode até balançar, mas não vai cair. Ela vai continuar bonitinha. E a casa bonitinha, que não tem fundamento na rocha, com certeza vai voar. No sopro do lobo, a casa cai. Essa é a grande diferença. Não há diferença de estética, irmãos. Não há diferença de imagem. Mas imagem não é fundamento. Então, nesse sentido, quero dizer que o povo de Israel tinha uma boa imagem. Você vai para Isaías 58, como eu falei hoje pela manhã, né? O povo reclama porque está fazendo o que Deus manda e Deus não olha para o povo. E Deus falando com Isaías, o Deus diz assim,
esse povo parece que realmente tem vontade de me obedecer. Mas quando ele aprofunda o texto, a gente percebe na voz de Deus para o profeta que o povo é casa fundamentada na areia. Segue uma lei e acha que Deus tem a obrigação de simplesmente dar em troca porque ele segue a lei. Temos muitos de nós hoje fazendo isso, né? Já hoje eu escutei alguém: faça como Deus ama, que Ele vai lhe honrar. Como assim? Deus tem a obrigação de me honrar? Quer dizer que é uma troca? Eu faço como Ele manda e Ele tem a obrigação de me dar o troco. Que história é essa? É só interrogação para a gente pensar. Esse foi o mal do judeu que continua esperando o Messias até hoje. Enquanto quem crê na rocha, na pedra angular, na pedra de esquina, não será envergonhado. Então, a grande diferença é quem crê na lei, vive nas obras. Quem crê na pedra de esquina, crê na graça. Vive pela fé. Vive pela fé. Pode faltar comida no prato, mas eu não deixarei o Senhor. Posso estar doente e ser desenganado pelo médico. Não deixarei meu Senhor. Posso não ter dinheiro no bolso. Ele não vai deixar de ser meu Senhor por causa disso. A teologia da prosperidade fez um grande mal ao Brasil nesse sentido. Muitos de nós seguem uma teologia positiva, que é mentirosa. E muitos se decepcionam por causa disso. Então, nesse sentido, vivamos graça, praticando a fé. E quando eu falo sobre fé, falo sobre confiança em Deus. Vamos orar? Senhor, quero te louvar, engrandecer o teu nome, ministrar toda a alegria a ti, porque sei que tu estás conosco, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, tu estarás, tu estás aqui, tu estás em cada um de nós. O Senhor não habita em templos feitos ou casas feitas por mãos humanas. O Senhor habita em templos que são homens e mulheres. São templos andantes, templos que caminham levando o Senhor. E templos que caminham levando o Senhor, onde chegam, causam diferenças. Porque é o Senhor que está chegando. É o amor de Deus que está sendo transbordado onde templos estão indo. É a fala de Deus que está sendo falada por lábios abençoados pelo Senhor. É fala que abençoa e não amaldiçoa. É fala que transforma vidas. É fala que destila o mel do amor de Deus. É fala que transborda paz. Te agradeço por isso, Senhor. E a minha oração é que todos entendamos que apenas dizer que segue graça, muitas vezes é engano. Porque muitos de nós seguem mais a lei. Faz como aquele filho que ficou achando que era empregado. Quando Deus, na realidade, entende que nós somos aqueles que deixaram o caminho e simplesmente no meio do caminho perceberam que nem sequer seríamos dignos de sermos filhos. Temos consciência de que basta ser um trabalhador, mas com essa consciência, o Pai corre ao encontro, abraça, dá vestes novas, anel no dedo, separa a sandália nova e faz uma grande festa. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor quer um espírito, um coração contrito a Ele, coração quebrantado. O Senhor não é Senhor dos refletores. O Senhor não é Senhor da fumaça que detecta, que mostra, que indica a estrela. O Senhor
é o Senhor que entende que nunca deixará de ser Senhor, e que a projeção dele é projeção do amor, é derramamento de fé, de paz, de harmonia, de paciência, é prática de fruto do Espírito Santo. O Senhor é claro nisso tudo, e Ele não dá a glória dele para ninguém. Isso é muito claro na palavra. Então que nós sejamos conscientes, Deus, que entendamos que mesmo dizendo que vivemos na graça, muitas vezes nós praticamos a palavra como se estivéssemos na lei, entendendo que pode se barganhar com Deus, que o Senhor recebendo vai dar em troca. Fazemos como crianças que esperam avidamente o retorno, e que quando não temos o retorno nós ficamos insatisfeitos, reclamamos, choramos, fazemos birras. Entendamos que graça é se entregar sem querer retorno, é entender que é feito para ser derramado, é entender que não é dono de si, foi comprado. Viver pela graça é viver na dependência, na confiança do Espírito Santo, é entender que sua fala vai de acordo com a fala de Deus, seus pensamentos são de acordo com os pensamentos do Senhor. Viver pela graça é entender que a cruz do dia a dia, ou seja, a mortificação da vida pessoal, é necessária, e que o altar que o apóstolo Paulo fala como altar de libação é altar do próprio ser. Coloque seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional, é o culto da lógica, é o serviço do derramamento. A minha oração é que tenhamos essa consciência, Senhor, para entendermos graça, porque senão não conseguiremos confiar no Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, destilando o Teu amor, derramando do néctar da paz do Senhor, sendo bálsamo de cura, ministrando a graça onde estivermos. Leva-nos conscientes, Senhor, do Teu amor conosco, das feridas que serão saradas nessa semana. Eu libero o Teu amor, Deus, transborda o Teu povo com Teu amor. Isso aqui é um testemunho, porque eu sei que Tu fazes assim, mas nós geralmente não queremos assumir. Eu declaro diante do céu e do inferno aqui, que gente receberá uma porção específica de amor, porque já foi recebido, vai pôr em prática, e vai deixar que esse amor seja derramado, perdoando, se entregando, ministrando. Eu declaro, Senhor, o Teu testemunho ministrado. Leva-nos na transformação do Teu Espírito, ministrando a Tua unção, paz, amor, graça, misericórdia. Assim eu oro pedindo uma semana abençoada, Senhor. Mas eu quero tirar um minuto para orar pelo nosso país. Pelo nosso país, Senhor. Novembro é o mês da proclamação da República. Eu quero orar para que nós sejamos que nós sejamos unidos. Eu estou, sim, orando pelo povo que se chama povo de Deus nesse país, dividido por causa da política, grupos destruídos, famílias separadas, ódio derramado. Eu oro para que nós entendamos que esse país não será curado pelos políticos, será curado pelo amor de Deus, e está nas mãos daqueles que dizem amar ao Senhor, esse amor derramado. Não é a divisão política que vai curar o país, é o amor de Deus. E Deus
não deu a autoridade dele para político algum, seja de direita, de esquerda, do centro. Deus já ministrou a autoridade dele, foi dada ao seu filho, e a autoridade dada ao filho foi derramada na cruz, para salvar esse país. Aquele que poderia ter usado da política, das armas para tomar tronos, simplesmente resolveu abrir mão de si e colocar seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, como forma de purificação de pecados, e por isso estamos aqui. Aquele que tinha autoridade de acabar com tudo naquele momento, simplesmente se fez servo e morreu em prol da salvação da humanidade. O Senhor não dá sua autoridade a ninguém, ela é de Jesus Cristo, e ela é derramada através do amor. Que o Senhor nos conscientize disso, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos leve em paz, refletindo, trazendo restauração. Assim eu oro no nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada no Senhor, para nós que estamos aqui, para você que nos vê pela internet, que nos verá pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Essa mensagem irá para o meu canal do Facebook, aliás do Instagram, não digo, do YouTube. Essa mensagem estará no canal do YouTube, possivelmente amanhã. Basta você pegar o endereço lá, no grupo da igreja, e aí pode rever. Deus abençoe vocês, vão em paz.